Opa, beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. O tema da nossa aula hoje é Sistema Respiratório. Beleza? Bora lá, então. Pessoal, então olha só. Quando a gente fala sobre o sistema respiratório, tem uma perguntinha muito simples, mas apesar de ser simples, muita gente não consegue responder, tá? E o pessoal responde, às vezes quando responde bem, de forma bem genérica mesmo, bem por cima, tá? Mas a resposta correta, mesmo, específica, muita gente não sabe, tá? Então, olha só, essa perguntinha aqui, ó. Por que precisamos respirar? Cara, uma coisa simples, né? Simples entre aspas, né? Mas que a gente faz aí a todo segundo, a todo momento, né? Mas muita gente não sabe responder, né? Por que nós precisamos respirar? A resposta que eu mais escuto da moçada é porque senão a gente morre, né, professor? É para a gente viver. Sim, obviamente, mas existe uma resposta mais específica, tá? Então, olha só, por que nós precisamos respirar? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos slides para ver se a gente compreende direitinho isso daí, tá? Se a gente chega nessa resposta. Então, bora lá. Então, pessoal, ó, aqui a gente tem um pedacinho, né, uma imagem aí do nosso sistema respiratório. Então, aqui nós temos a traqueia e aqui os pulmões, tá? Então, olha só. Quando nós respiramos, o oxigênio, então ele entra, né, pelo nariz, pela boca, tá? E vai descendo, tá? Depois nós veremos certinho qual é o caminho do oxigênio, tá? Mas então, esse oxigênio, né, inspirado, que nós respiramos, ele entra então pela traqueia, tá? Segue, entra nos pulmões, passa pelos brônquios, bronquíolos, entra nos pulmões, e aí, ó, até ele encontrar umas estruturazinhas, né, microscópicas chamadas de alvéolos. Então, os nossos pulmões, eles são constituídos, são formados por milhares de alvéolos, tá? Então, de novo, o oxigênio entra pela boca, entra pelo nariz, tá? Desce pela traqueia, chega nos pulmões, tá? E aí ele vai encontrar os alvéolos, tá? Que são essas menores unidades aqui, ó. Olha só, então se nós pegarmos aqui, ó, alguns desses alvéolos, tá? Se nós dermos um aumento, um zoom, né? Nós veremos aqui, ó, nós temos aqui uma imagem que mostra esses alvéolos, tá? Então, olha só, pessoal, o oxigênio está chegando, ó, O2, né? O oxigênio está chegando, então desceu pela traqueia, chegou nos pulmões, né? E aí esse oxigênio está chegando aqui nos alvéolos, ó. Oxigênio chegando nos alvéolos. E aí, moçada, a gente percebe que os alvéolos, eles são, ó, revestidos, né, por uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Ó, nós temos vasos sanguíneos envolvendo cada um desses alvéolos, tá? E aí esses vasos sanguíneos, eles estão aqui por quê? Eles estão aqui, primeiro, porque o oxigênio, quando ele chega nos alvéolos, ele atravessa a parede dos vasos sanguíneos e entra na corrente sanguínea. Tá, como a gente pode ver aqui, ó, vou pegar um alvéolo desse daqui, ó, um alvéolo só, e aqui a gente consegue perceber isso, ó. O oxigênio, então, que chegou, né, ó, pela traqueia, entrou nos pulmões, que chegou até os alvéolos, ele passa, então, por difusão, ele sai dos alvéolos e entra na corrente sanguínea, ó. Ele sai do alvéolo, aqui, O2, ó, e entra na corrente sanguínea. Isso aqui é o vaso sanguíneo, tá? Então, esse vaso sanguíneo que nós encontramos aqui nos alvéolos, nós chamamos de capilares, tá? Por que capilares? Porque eles são microscópicos, bem pequenininhos mesmo, tá? Então, o oxigênio sai dos alvéolos e entra na corrente sanguínea, olha só, tá? E aí, na corrente sanguínea, nós encontramos umas bolinhas vermelhas, né? Umas células vermelhas, que nós chamamos de glóbulos vermelhos, ou hemácias.
O oxigênio, então, ele entra nessas hemácias, olha aqui o nome, ó, hemácia, tá vendo? Ó? Então, o oxigênio entra nas hemácias, e aí, essas hemácias terão, então, tem a função de transportar o oxigênio, tá? Através do nosso corpo todo, né? Para o nosso corpo todo, pela corrente sanguínea, certo? E aí, esse oxigênio transportado pelas hemácias, ele vai chegar até o seu destino final, né? Que são todas as nossas células, de todos os nossos órgãos, de todas as partes do nosso corpo. Então, todas as nossas células vão receber oxigênio, tá? Das hemácias, certo? Então, tá. Então, o oxigênio entra nas hemácias, entra na corrente sanguínea, mais especificamente penetra nas hemácias, e as hemácias levam esse oxigênio para todas as nossas células, tá? Beleza, próximo slide. Pessoal, então olha só. Aqui nesse slide nós temos aqui uma imagem, né, mostrando um vaso sanguíneo, tá? E aqui no interior do vaso, desse vaso, nós temos aí, ó, essas bolinhas de cor vermelha, né? Como nós vimos no slide anterior, nós chamamos de hemácias, tá? E dentro das hemácias nós vimos, né, que está o oxigênio. Então o que acontece? Quando um vaso sanguíneo é bem pequenininho, um vaso sanguíneo microscópico, né, que recebe o nome de capilar, quando esse vaso sanguíneo ele passa próximo a uma célula, ele passa próximo às tuas células, o oxigênio que está dentro da hemácia sai da hemácia, tá? Atravessa a parede aqui, ó, dos vasos sanguíneos, tá? E se dirige para o interior da célula. Então deu para entender que o oxigênio sai da corrente sanguínea, sai da hemácia, sai da corrente sanguínea e penetra na célula? Uma outra coisa interessante é que tudo que você come, né, os nutrientes que a gente ingere a partir da alimentação, esses nutrientes também estão na corrente sanguínea. Né? Por quê? Quando nós nos alimentamos, o nosso intestino absorve os nutrientes e joga tudo na corrente sanguínea. Tá? Então, glicose, aminoácidos, gorduras, o intestino absorve e joga no sangue. Tá tudo aqui, ó, tá? E aí, esses nutrientes também atravessam a parede dos capilares, dos vasos sanguíneos microscópicos, e também entram nas células. Tá? Então, aqui nesse esquema aqui, nós estamos vendo uma célula, né? E aí, ó, essa flechinha mostra o oxigênio entrando dentro das células, nutrientes também. Tá? O oxigênio que veio da corrente sanguínea e os nutrientes que também vieram da corrente sanguínea. Tá? E aí, dentro das células, o oxigênio começa a reagir com os nutrientes. Aqui nós temos uma série de reações químicas que acontecem entre o oxigênio e os nutrientes, tá? Reações que nós chamamos de oxidação. Tá? Essas reações elas ocorrem então entre esses dois compostos, né? Novamente, entre oxigênio e nutrientes. E aí, o produto dessas reações é a produção de energia. Né? Essa energia, então, é produzida a partir de várias reações químicas que acontecem entre esses dois compostos aqui, ó. Tá? E aí, essa energia é utilizada por nós, é utilizada pelas nossas células, né? Para que as células possam crescer, para que as células possam se reproduzir, né? Para que os órgãos possam funcionar, para que nós possamos pensar, né? Nos locomover. Então, essa energia que nossas células necessitam, elas são obtidas a partir da reação entre o oxigênio e os nutrientes. Tá? O oxigênio veio da onde? Veio lá dos pulmões, né? Então você respira, dos pulmões ele cai na corrente sanguínea e vem parar aqui dentro da célula para reagir com os nutrientes. Tá?
Então, respondendo aquela perguntinha, tá, que eu fiz lá no primeiro slide, né? Por que nós precisamos respirar? Qual é a função? Qual é o objetivo da respiração? O objetivo da respiração é produzir energia, tá? Então, última vez, para que as nossas células possam produzir energia, é necessário que o oxigênio chegue, né, nas células e reaja com os nutrientes que você ingeriu. Tá? É assim que a energia é produzida. Esse é o objetivo da respiração. Tá? Respiração, né, que acontece de forma macro, né, usando o nosso sistema respiratório, tá? E de forma micro, que acontece na própria célula. Né? Então, ou seja, a célula respira, a célula usa o oxigênio e os nutrientes para produzir energia. Tá? E aí, moçada, o produto da reação desses dois componentes aqui, ó, além de energia, tá? O produto da reação também é um composto chamado de dióxido de carbono. O dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, né, ou CO2, é um produto tóxico. Tá? Então, quando o oxigênio reage com os nutrientes, além da energia, nós temos a produção desse composto aqui, do dióxido de carbono. Como ele é tóxico, ele tem que ser eliminado da célula. Tá? Então, ele sai da célula, volta para a corrente sanguínea, tá? E o sangue leva esse gás carbônico até os pulmões. E aí, dos pulmões, ele sobe, né? Ele tem sentido, faz o caminho contrário. Então, dos pulmões, esse gás carbônico sobe pela traqueia, né? E aí nós expiramos, nós jogamos esse gás carbônico fora, tá? Beleza, moçada? Então, deu para entender o motivo, né? Por que nós precisamos, então, respirar? Para produzir energia, né? Através da reação desses dois componentes aqui. Ó. Beleza? Então tá, próximo slide. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre as estruturas que compõem o aparelho respiratório. Tá? Aparelho respiratório ou sistema respiratório, tá? Os dois termos estão corretos. Então, como nós vimos agora há pouco, né, moçada, a função do aparelho respiratório é conduzir o ar, né? Conduzir o ar do meio externo lá para o interior dos pulmões, para que esse ar possa, para que esse oxigênio presente no ar, né, possa alcançar a corrente sanguínea e posteriormente as células, tá? Então, olha só, eu vou falar sobre cada uma das estruturas de forma meio rápida, meio geral, porque nos slides posteriores nós iremos detalhar, tá? Cada uma desses componentes aqui do sistema respiratório, tá? Bem, então, o ar, o oxigênio, então entra no sistema respiratório pelo nariz, alcança então a cavidade nasal. Posteriormente à cavidade nasal, nós encontramos aqui, ó, a faringe. Tá? A faringe, ela faz contato, ó, com a cavidade nasal e faz contato também com a cavidade bucal, tá? Ó, cavidade oral, né, ou bucal, tá? Terminou a faringe, moçada, aí começa, ó, a laringe, tá? Começa a laringe. Ó, observe que a faringe, ela tem continuidade também com o sistema digestório. Isso aqui é o esôfago, por onde desce o alimento, tá? Ó. O ar, ele é direcionado por um outro caminho. Então, a faringe, como eu disse agora há pouco, ó, ela tem continuidade com o esôfago, que é por onde desce o alimento, ou ela tem continuidade com a laringe. Olha aqui, ó. É por aqui, então, que o oxigênio, esse é o caminho tomado pelo oxigênio. Tá? Então, cavidade nasal, faringe e o oxigênio vem por aqui, ó, laringe, tá? Laringe. E o alimento desce pelo esôfago, por aqui, ó. Então, laringe, tá? Na sequência, né, o ar segue pela laringe, passando pela traqueia. A traqueia é um tubinho cartilaginoso. Esse tubinho, lá na cavidade torácica, se divide em dois, ó.
se divide em duas estruturas que nós chamamos de brônquios. Tá? Esses brônquios penetram no pulmão, tá? Nos dois, né? E aí eles vão se ramificando e vão formando brônquios menores, tá? Até formarem estruturas, né, mais fininhas, né, de diâmetro bem menor, que nós chamamos de bronquíolos. E aí, os bronquíolos, né, no finalzinho de cada um dos bronquíolos, nós encontramos, né, aquelas bexiguinhas que nós falamos agora há pouco, né, aquelas estruturas que têm formato de saquinhos, né, que são os alvéolos. Tá? Então, os alvéolos estão posicionados, são encontrados, né, no finalzinho dos bronquíolos. E como eu disse já também, né, cada pulmão aí tem milhares de alvéolos, tá, pessoal? Tá, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, esse é o caminho, só para repetir. Vamos lá? Então, qual é o caminho do ar, o caminho do oxigênio? Nariz, cavidade nasal. Deixa eu ver se volta aqui, ó. Não, não volta. Nariz, cavidade nasal, depois faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? Moçada, ao redor dos pulmões, tá? Revestindo cada um dos pulmões, a gente encontra uma membraninha bem fininha, tá? Chamada de pleuras. Depois a gente vai detalhar, tá? O que é a pleura, qual é a função dela, tá? Mas a princípio é uma membraninha que reveste os pulmões e reveste também a cavidade torácica, né? Que é a cavidade onde os pulmões estão inseridos, tá? Então, beleza, moçada. Por hoje acho que é isso. Então, nós aqui tratamos, né, só da primeira parte do sistema respiratório, tá? A segunda parte vocês verão na aula que vem, tá? Onde nós entraremos aí nos detalhes, beleza? Então, é isso, por hoje é isso. Até mais. Abraço.